Olá, queridos. Bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado e engrandecido seja Deus. Eu quero convidar os amados nesse momento para nós, amigos, irmãos, família, minha família, que eu amo muito. Quero convidar vocês todos, juntamente com os nossos amigos, irmãos e todos que tiver a oportunidade de ter o acesso, a essa live, Então, eu quero convidar todos vocês para nós fazermos a leitura de uma palavra, Palavra do Senhor, da palavra do Senhor, queridos, que fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, e nós vamos ler a partir do versículo 23, onde vai nos dizer assim a palavra do Senhor, queridos. Nós vamos ler aí do 23 ao 27, um texto bem conhecido dos leitores da Bíblia, da palavra do Senhor, querido? Aqueles que amam a palavra do Senhor, assim como eu, que se dedica a ela, Vamos nos degustar nesse texto, amém? Louvado seja Deus. Onde tem por título Autoridade Questionada, amém? Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Mateus, capítulo 21, versículo 23 até o 27. Vamos ler aí. E chegando ao templo, cercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Queridos, a palavra do Senhor é maravilhosa, é muito lindo. Não é verdade, querido? Jesus, no seu exercício, no exercício do seu ministério aqui na Terra, ele enfrentou muitas lutas, assim como eu e você temos enfrentado, para, assim, exercer o nosso ministério na íntegra, como o Senhor, assim, nos entregou, colocou o desejo e a vontade. Ele nos entrega o ministério, querido, primeiro. E depois, e logo em seguida, ele coloca o desejo e a vontade, de exercer ele, na íntegra, para satisfazer o nosso Deus, não é verdade? Por quê? Porque nós sabemos, querido, que a palavra do Senhor vai dizer, que assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Queridos, então, nós sabemos que para agradar a Deus, Ele diz que é para nós cumprir os mandamentos dEle. Quem ama Ele cumpre os mandamentos. E um dos mandamentos do Senhor Jesus é que nós anunciemos as boas novas de salvação. Porque Ele diz também para nós assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Louvado e agradecido seja Deus. Então, nós fazemos isso para agradar o nosso Deus, Não fazemos de nós mesmos, porque a palavra do Senhor diz que
Sem Ele nada podemos fazer, né? Então qualquer um que fala a palavra Deus já está falando pelo Espírito Santo. É porque Deus é invocado, é pelo Espírito, querido, na carne ninguém consegue agradar a Deus, a palavra do Senhor também diz. Mas nós estamos aí, né, querido, buscando o Senhor, procurando agradar Ele, né, com o mínimo e o máximo ao mesmo tempo, né? Para muitos, para todos e para Deus é muito pouco o que nós fazemos, né, queridos? Mas está dentro da nossa capacidade, da nossa possibilidade, né? Da nossa condição, né? Dentro de tudo, né? O Senhor conhece cada um de nós e Ele nos dá, né, segundo a nossa capacidade. A palavra dele veio isso aqui diz. Então, queridos, nós já estamos aí, né? Fazendo a obra do Senhor e assim como Ele estava, na verdade, nós temos que ser imitadores de Cristo. Jesus estava, a palavra do Senhor diz que Ele chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando. Ele já estava ensinando, ele chegou ao templo e acercaram-se dele, né? Estando já ensinando, né? Ele já estava ensinando quando acercaram-se dele os príncipes, dos sacerdotes e os anciões do povo. Eram os líderes, não é verdade, né? Os cabeças ali, né? Do trabalho sacerdotal da casa do Senhor, da sinagoga, né? Aí, e eles, né, vendo Jesus fazendo aquilo, né, ensinando, Jesus ensinava, Jesus fazia milagres, Jesus operava suas maravilhas em qualquer hora, a qualquer momento. O ministério de Jesus, ele foi completo, foi perfeito. Em todo lugar, onde ele entrava em ação, querido, era para fazer coisas grandes. Lava surreando e canta lá no nada. Sabendo que quando Jesus está no meio de uma situação, ele opera maravilhas. Não é verdade? Coisa que o homem não pode fazer. Então, sempre chama atenção e sempre multidões, né, são arrebatadas para junto dele, né, para ver e para receber, né, e para estar, né, assim, atualizado das coisas que está acontecendo. Vem gente de todo jeito, querido, para ver, né, para assistir, né, para presenciar, né, e ser testemunha também dos fatos que estão acontecendo em toda a terra. É assim que funcionam as coisas. Amém, querido? Agora, como vocês veem, eu estou com uma campainha tocando ali e pelo jeito é eu que tenho que ir abrir a porta. Mas tudo indica que alguém vai abrir. Parece que eu deixei só no trinco. Vamos ver. Amém. Louvado seja Deus. Conseguiu. É meu filho. Então, queridos, vamos fazer aqui vamos aqui, né? Tirar uma reflexão aqui para nossas vidas desta palavra que o Senhor nos dera nessa manhã. E a palavra do Senhor diz que aí então os príncipes dos sacerdotes e os anciões. Nós sabemos que era a parte alta, né? Ali do ministério eclesiástico, né? Ali que estava presente, ali assistindo Jesus, né? Vieram ver. E viram ele pregando com autoridade, né? Ele estava ensinando com autoridade, né? Porque quem tem o Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo, né? E ele ensinava com autoridade, revelação, poder, graça, unção. E eles se admiraram, porque eles tinham perdido essa autoridade. Porque quando você faz as coisas erradas, você acaba perdendo a graça que Deus, tanto eu como você, não é só você, eu também. Se começar, Deus entrega para nós tudo perfeito, querido. As coisas de Deus, tudo é perfeito, é maravilhosa, é poderosa, é tudo, né, para fazer a obra necessária. Mas se eu e você, né, começar a deixar, nós não ter uma vida ou manter uma vida
né? Uma vida, assim, uma conexão com Deus, uma vida no altar, né? Uma vida de separação, né? De comunhão, de separação do mundo, do pecado, né? E de comunhão com Deus, né? Com o Espírito Santo, né? Lendo a palavra, orando, né? Adorando o Senhor e se afastando das coisas errôneas, erradas e de toda malícia e toda maldade, né? Que o inimigo das nossas almas tenta para nós pecar contra o Senhor. Se nós estivermos alimentando o nosso espírito e enfraquecendo a nossa carne com o alimento espiritual, que é com a oração, com a palavra e com o louvor a Deus, querido, então nós vamos ficar, né, forte, né, para enfrentar as concupiscências da carne, as tentações, né, que o mundo traz de encontro a nós, né? Que vem de encontro a nós, do mundo, né? Que é o inimigo de Deus, para, né, assim, tentar nos tirar do foco, da visão, né? E da bênção que estamos de posse quando o Senhor nos entrega. Aí Jesus, ele não saiu, né? Nós sabemos que teve outros também que não saíram, que foi João Batista, como é um aqui que está mencionando aqui na palavra, por isso que eu estou falando dele. Então, eles, né, ali já começando a procurar, buscar, né, um pretexto para prejudicar, porque eles viram que a mensagem de Jesus era atrativa, ela chamava atenção, ela mexia com o coração, com a alma, espírito, alma e corpo, né? Ela envolvia as pessoas, porque ela fazia o efeito de dentro para fora. A pessoa sentia que verdadeiramente Deus estava presente naquele local. Onde ele estivesse, querido, podia ser à beira-mar, ele pregava, né, em alto mar, ele pregava ali à beira do mar também, né? E também nas sinagogas, nas aldeias, ele andava, né, de um lado para o outro, fazendo a obra. Em todos os lugares, querido, onde o Espírito Santo conduzia, ele ia e fazia uma grande obra. E isso assustava aqueles que estavam no poder, né, no poder eclesiástico, né, que eram esses homens aqui, essas pessoas que chegaram, que acercaram ele, né. Isso sem contar com outras, com a multidão. Sempre tinha multidão onde Jesus estava. Mas os incomodados aqui eram eles, né? E aí eles falaram para ele, aí a palavra do Senhor diz que os príncipes dos sacerdotes, os anciões do povo, né? Aí eles falaram para ele, né? Aí dizendo, né? Com que autoridade fazes isto? Né? Uma pergunta, né, querido? Com que autoridade fazes isto? Né? Como é que é isso? De onde tu veio? Né? Foi autorizado por quem? Quem foi que te deu autoridade para pregar a palavra, para ensinar, né? Para falar de Deus, do Evangelho, e ainda diferentemente do que nós pregamos? Porque nós estamos fazendo esse trabalho, essa tarefa foi incumbida a nós, somente nós temos esse direito de fazer. E aí você, quem é? Por quê? Como é? Aí, com que autoridade é essa? Onde foi que recebeu essa autoridade? Quem foi que te delegou, né, essa autoridade? Querido, no fundo, eles sabiam, porque eles não eram inocentes acerca do reino de Deus. Eles estavam conhecendo tudo, entendendo tudo, mas eles queriam confundir a mente das pessoas, né, e prejudicar o ministério de Jesus. Né? Eles queriam prejudicar, né, simplesmente por inveja, ciúme, né? Aquela oposição que nós sabemos que quando a pessoa não está na brecha de Deus, quando ele não está na visão do reino, ele dá lugar para esses espíritos malignos operar na vida dele, na vida dela, pode ser homem, pode ser mulher, querido. E para sentir, para ter esse sentimento negativo, que é de diminuir, parar, barrar, frear, uma obra que tem que avançar, o reino de Deus, ele precisa avançar o mais rápido possível. Nós estamos chegando ao fim, querido, e não podemos parar, embargar ninguém, nem o nosso ministério. Nós temos que ir em frente quando achar alguém que queira, né,
fazer alguma coisa para Deus também. É tudo dentro da legalidade. Aqui Jesus é Deus. Ele era o dono da sinagoga. Ele é o dono do mundo. Ele é o dono das pessoas. Eu e você, nós não podemos chegar assim entrando de qualquer jeito, em lugar nenhum, porque as coisas de Deus, tudo é com decência e ordem. Jesus, sim, ele é Deus, ele é o dono de tudo. E ele sabia, ele veio para colocar ordem nas coisas. Né? É como eu e você, nós temos uma empresa, digamos assim, qualquer objeto, por pequeno que seja, ele é nosso. Nós colocamos pessoas para tomar de conta, né? Aquelas pessoas estão sendo bem recompensadas por isso, né? Mas quando as coisas começam a desandar para todo lado, querida, e aí a coisa vai ficando... Aí quem é que vai colocar as coisas em ordem? Se o gerente, né, daquele negócio não consertar as coisas, então nós vamos ter que ir nós mesmos. E quando chega lá, como nós somos dono, né? É propriedade nossa, nós temos o direito de entrar e fazer, né, com que as coisas dê certo. Quem concordar conosco fica, quem não concordar, né, aí a única forma que tem é a gente oferecer a serventia da casa, que é a porta da rua, né? Jesus estava ali para que eles todos se arrependessem, né, todos que estavam em pecado se arrependessem, confessasse, deixasse os seus maus caminhos, como ele diz na sua palavra, né? Lá em Crônicas, né? Nem vou citar referência, que eu sou meio esquecida de referência. Assim, eu tenho medo de falar e não ser certo. Às vezes depois eu vou corrigir, quando eu vou olhar lá eu vejo que estava certo. Mas eu fiquei com medo de dizer e errar, eu acho melhor não falar. Mas a palavra é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, orar a mim, né, buscar a minha face, se humilhar primeiro, porque tem que se humilhar. Se não se humilhar, quem não se humilha, querida, ele não ora, ele não busca, ele sempre acha que ele é autossuficiente, ele não faz nada para conseguir as coisas, nem as do mundo e nem as de Deus. Ele vai aí achando que ele pode tudo e vai passando por cima de tudo, aí é onde ele é freado, quando o dom da obra chega e entra em ação. E diz: meu filho, tu lidou até agora com as pessoas, estava tendo misericórdia de ti, né? Mas aí, pelo jeito, eu tive que vir eu mesmo para colocar as coisas em ordem, porque não tinha como colocar. Coloquei o profeta A, profetiza, o B, o C para falar contigo, tu não deu ouvido. Então agora eu estou aqui. Agora as coisas vão ser do meu jeito. E você não é obrigado, né, a aceitar. Se você quiser, né, quem comigo não ajunta, espalha, né? Se você quiser juntar comigo, vamos juntar. E se não quiser, né, vai ficar de fora, porque não vai aceitar, né, as coisas mais do jeito que tá. Então foi isso que aconteceu. Deus colocou um basta ali e Jesus veio para isso. E os homens se fizeram de mal entendidos, mas ele não era mal entendido coisa nenhuma. Eles eram doutor, mestre em teologia e anciões que mantiveram a comunhão com Deus por muito tempo. E eles conheciam Deus, conheciam bem de perto. Acontece que eles tinham outros interesses. Os interesses deles agora eram secundários, eram terrenos, eram próprios. Então eles perderam a conexão. Mas Deus sempre levanta alguém, né, para fazer a coisa certa. E o que vem fazer a coisa certa, querido, ele não faz errado. Ele faz é certo mesmo, né? Então, o Senhor, né, colocou ali diante deles. Eles fizeram uma pergunta para Jesus, né? E porque eles sabiam que ali a lei era eles quem dava as ordens. E aí Jesus ia ficar no aperto ali, e até a autoridade também, porque eles achavam que a autoridade de Deus era propriedade particular deles, e não é. A autoridade de Deus é para quem é humilde, para quem busca, para quem se coloca na brecha. Isso não significa que porque eu tenho a autoridade de Deus, eu tenho que sair fazendo aí as coisas tudo atravessado, não. A gente vai fazendo, Deus é decente, Deus é ordem.
né, querido? Tudo com decência e ordem, Deus vai abrindo o caminho e você vai trabalhando, eu vou trabalhando, nós vamos trabalhando, fazendo só aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer, né, queridos? É o que eu estou fazendo aqui, a palavra que o Senhor me ordenou ao ministério da palavra, e estou fazendo do jeito que Ele queria, que Ele quer, que Ele exige de mim. Eu sinto isso, eu tenho uma conexão com Deus, né, uma convicção também do meu chamado, do meu ministério. Amém, queridos? Só eu e Deus sabe, né? O que é as lutas, tudo que eu enfrentei para chegar até aqui, né? Nessa posição de estar diante de Deus, né? Servindo Ele, né? Com gratidão e buscando todas as formas, né? Que Ele tem me mostrado, me revelado, me entregado para agradar Ele. É muito difícil, nem sempre você consegue, né, chegar onde você quer, mas Deus, Ele vai levando eu e você, né, até onde Ele quer, né, até onde Ele determinou, querido. Não precisamos ter pressa para chegar a lugar nenhum antes da hora e nem depois. Também não temos que ser lento, nós temos que chegar na hora de Deus. Quando Deus convida, chama, nós levantemos e andemos. E quando Ele manda parar, assim como Ele conduziu o povo de Israel, né, pelo deserto, tinha a hora de levantar e andar, marchar, e tinha a hora de parar e descansar até sair a ordem do Senhor para avançar. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Então, conosco não é diferente, queridos. O Senhor sempre vai estar à minha frente e à tua frente. Nosso Deus não é Deus de confusão, querido. Deus não quer nós nos intrometendo em negócios alheios, né? Vamos ficar cada um na nossa posição. O Senhor nos chamou, fazendo aquilo que o Senhor nos ordena e, né, feliz e satisfeito e agradecendo a Deus pela oportunidade, o privilégio de servir o Senhor, né? O Senhor dos exércitos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, né? O grande Alaba Surianda e Canta Lamanai. Então, queridos, o Senhor, né, fez uma proposta para eles. Agora vai querer questionar com Deus, querido. A palavra o tem. Aqui o tema, né, é a autoridade questionada. Ah, meu Deus, questionar contra a autoridade de Deus, ô loucura. Mas sempre aparece alguém, até para o nome do Senhor ser glorificado, né? Não é verdade, queridos? Para ficar aí para nós o exemplo de tudo que o nosso Deus é, né? Então, que ninguém entre em questão com Deus para ganhar a batalha. A batalha sempre quem vence é Ele, porque a guerra Ele já venceu. E quem ganha e vence a batalha também é Ele, né? Então, querido, e quando nós estamos na direção dEle, querido, sempre nós vamos ser mais do que vencedor, porque Ele já venceu por nós. Amém? Louvado e engrandecido seja Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, né, nós lemos Salmo 23, né, onde os anciões e os príncipes dos sacerdotes, né, fizeram uma pergunta para Jesus, né, com que autoridade fazes isto? E ali mesmo ele já respondeu. Ah, não, eles mesmos disseram, né? Duas perguntas logo, uma seguida da outra. Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Aqui é uma intimação, querido. Mas aí Jesus, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 24, né? Jesus respondendo, disse-lhes, eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. Está pensando que Jesus nem tem palavra. Ele é a palavra, querido. Ele é a resposta para tudo. Ele é a solução. Meu Deus, como é maravilhoso nosso Deus, né, queridos? É muito lindo, é muito gostoso, é muito maravilhoso. É por isso que Deus me deu o ministério sorrindo, de sorriso, porque as coisas de Deus, elas são tão boas. Elas não são duras, nem são pesadas. Elas são maravilhosas, querido. Diante de maravilhas, você se alegra, você sorri até chorar. Você pode até chorar, mas é de alegria, é de gozo, é de prazer.
diante das coisas de Deus, né? Aí, querido, que faz nós chorar, ficar triste e zangado, é o nosso problema, nosso pecado, as nossas lutas, mas as bênçãos de Deus, as maravilhas do Senhor, as boas novas de salvação, ela deixa nós tão alegres, que no meu caso, eu não consigo me conter, né? Foi assim que Deus me deu o ministério, amém? Com esse gozo, com esse prazer, com essa alegria de ver como nosso Deus é maravilhoso. Então, querido, ele diz, eu faço também uma pergunta para vocês, né? Se vocês me responderem, aí sim, porque, querido, quem dá a última palavra não é o homem, quem dá a última palavra é o Senhor. Eles fizeram a pergunta deles, eles eram uma autoridade grande, né? Jesus tinha o dever ali, né? Se ele fosse um cidadão comum que nem nós, ele tinha o dever de responder qualquer coisa. Mas ele, querido, ele faz uma pergunta, né? Ele se manifesta, né? Respondendo a pergunta deles com outra pergunta. Ainda deixa bem claro, lá no sul, decanta lá mamãe, que quem manda na ordem das coisas é ele. Que ali, né, o ditador, o professor, o mestre, o líder ali daquela obra não era eles, mas sim Jesus, né? Era o próprio Jesus. Aqui quem dá as ordens é ele quem pergunta, é ele quem responde o que ele quer. Dentro do que vocês entenderem, ele é o professor, certo? Quem faz a pergunta é ele. Aí ele disse, pois é, se vocês me disserem, né? Assim, perguntou logo assim, o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Aqui ele está falando de João Batista, querido. Aquele que veio, né, batizando nas águas para o arrependimento, né? Que é o antecessor de Jesus Cristo. Que todos eles presenciaram e a bênção, as maravilhas, e não aceitaram também e mataram, né? Como nós sabemos, por causa que ele apontava o pecado. E ele morreu, perdeu a cabeça, mas tudo né? Deus estava no controle de tudo, né? Tinha chegado o tempo dele mesmo, porque agora era o tempo, quando ele morreu, ele tinha que morrer ali mesmo de qualquer forma, e morrer da forma que ele morreu foi a glória maior para Deus e para ele, né? Em primeiro lugar para Deus, né? Porque ele morreu, ele foi um mártir. Morreu, né? Para manter a verdade, para provar que ele estava disposto a morrer pela verdade, mas não se perder pela mentira, porque morrer com a verdade é salvar a própria vida, né? Do que, né? Tentar salvar a vida com a mentira. A palavra diz que quem quer ganhar a sua vida, palavra de Deus, perdê-la-á, né? Então, foi isso que ele fez. Ele perdeu a vida aqui, natural, do homem natural, mas ele ganhou a vida eterna. Se ele tivesse ficado com medo, se ele tivesse se negado e omitido, porque era Deus que queria que aquele pecado fosse denunciado, né? Até o fim, e eles preferiram matar João Batista e continuar no pecado deles. Mas João Batista fez o papel dele, né? Então, Jesus deu aqui o exemplo de João Batista, né? Perguntou, fez a pergunta para as autoridades eclesiásticas, né? Do ministério de Deus aqui na terra, né? E aí, o batismo de João era do céu, e do céu já está dizendo que é de Deus, né? Ou dos homens. Aí sim, aí eles se apertaram, porque Jesus não se aperta com nada, querido. Muito pelo contrário. Jesus tem a solução para o nosso problema e para os problemas que surgiam no caminho dele, tudo, ele era a solução. E ele é até hoje. Para a honra e a glória do Senhor. Ele foi a solução para nossas almas ser resgatadas a Deus, né? Porque o sangue precioso dele vertido lá na cruz foi que pagou o preço, né? Pela nossa redenção, né? Para nós termos o direito de ser salvos.
né, pagou a condenação que nós devia para Satanás. Né? Nós tínhamos que ser, estávamos condenados à morte eterna, ao inferno, com o diabo e seus anjos. Se Jesus não tivesse pagado o preço, só Ele podia pagar esse preço. Né? Jesus é Deus, querido, o Filho de Deus, né? O único Filho de Deus. Ele pagou o preço com o seu sangue, porque só o sangue dele podia pagar esse preço. O sangue de nada mais poderia. Nunca pôde e nem vai poder. Mas o sangue de Jesus pagou uma só vez, né? Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está reinando na glória, sentado à direita de Deus, né? Advocaciando a minha e a tua causa aqui na terra, né? Como grande líder, cabeça da igreja. Ele adquiriu esse direito, o Senhor entregou para ele todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Me foi dado, ele disse. E é verdade. E adquiriu esse direito, né, de sentar à direita de Deus no seu trono, lá no céu. Como nosso advogado fiel, ele está lá intercedendo por nós, junto ao Pai, né? Porque ele é o Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o advogado fiel. E o advogado intercede, ele luta, ele guerreia, ele batalha de advocacia, né, a nossa causa. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Aí, queridos, nós vamos aqui ver que os homens se apertaram, porque eles sabiam que o batismo de João era de Deus, era do céu. Mas aí eles ficaram, porque eles não queriam perder, eles eram orgulhosos, exaltados, e Jesus Cristo era humilde e manso de coração. Ele era um simples profeta ali aparentemente, né? Nós sabemos que Jesus era, né? E ali, mas nascido para um propósito e filho de Deus, né? Filho de Deus, o verdadeiro e único Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus por doação, mas Jesus é por geração. Foi Ele que gerou Jesus, o ventre de Maria. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E aí, o que os homens disseram? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não creste? Viu como eles ficaram com medo, querido? Quem é que não conhece a autoridade de Deus? Eles temeram porque eles sabiam e sabem até hoje, todos nós sabemos que Deus é Deus. E ele sabia que o batismo de João era de Deus, era do céu, né? E eles sabiam disso, e Jesus sabia que ele sabia, porque Jesus conhece o coração, e ele sabia disso, que Jesus é Deus, e Jesus conhece o coração, e Jesus sabia, e ele não queria ali, sabe? Caçando jeito, tem gente que não tem, oh meu Deus. Com Deus, querida, é melhor abrir logo o coração e falar tudo, e dizer: Senhor, eu sou fraco, eu errei, eu falhei, porque Deus conhece tudo, querido. Quando nós começamos a querer inventar coisa para driblar Deus, nós parece um pateta na frente de Deus. É que é isso que nós somos, né? Um tolo, quando nós queremos driblar, querer enrolar Deus como se fosse uma pessoa comum, como nós, sendo que Deus está olhando direto no nosso coração e vendo a malícia, vendo ali a doideira mesmo, né? Doideira mesmo, pessoa que quer mentir para Jesus. Nós sabemos a história da Ananias e Safira, né? Tentaram mentir para o Espírito Santo, venderam a terra, tiraram lá, fizeram lá o rolo deles, né? E levaram só uma parte, ficaram com a metade do que era de Deus, levaram a metade ou um terço, tá? Não, e o Espírito Santo, o próprio Deus, olhando a cara dele: é verdade que foi isso mesmo? Foi, desse jeito e desse. Ainda inventou uma história comprida, para ver se dá certo, para ver se consegue enganar. Amém, louvado seja Deus. Porque tu mentiu para o Espírito Santo, olha a morte já pronta para ti, para tu aprender a respeitar Deus. É por isso que nós temos que ter temor de Deus, querido. Temos que prestar atenção, porque
Tem hora que Deus se desagrada, e eu já preguei isso em outra palavra, né? Quando ele vira as costas para nós, para não fulminar nós por causa do nosso pecado, é pela sua misericórdia, né? Que se ele enfrentar de cara mesmo, ele fulmina, né? E aí ele fulminou Ananias. Aí chega a Safira com a oportunidade ainda de se livrar da morte. Mas já tinha combinado com o marido para driblar a Deus, para mentir para o Espírito Santo, para fazer o rolo e o roubo daquilo que não era de direito deles. A palavra do Senhor diz: dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Então eles tinham que dar o de Deus e ficar com o deles. Nesse caso aí eles eram o César e Deus é Deus, né? Que nós sabemos, quando nós recebemos nosso pagamento, tira o de Deus e fica com o teu. Não vai ficar com o de Deus, porque tu vai se apertar. Eu mesmo não faço. Eu digo, gente, falo essas coisas, é para o bem das pessoas, porque eu só penso no bem, que toda pessoa que está cheia de Deus, ele tem que pensar no bem, ele não posso faltar com a verdade. Se eu tenho a verdade e eu faço, eu cumpro o meu dever e eu estou me dando bem, e eu quero que meu irmão também se dê bem. Se eu for ensinar para ele, eu concordar com o erro dele, ele vai se dar mal e eu sou culpada. Aí eu explico direitinho. Se a pessoa quiser fazer errado, eu já estou livre daquele pecado, né? De ter me omitido em falar a verdade para ele, como era que ele devia fazer, né? A gente entrega a palavra, a verdade. Aí se a pessoa quiser obedecer, aí já é uma questão pessoal dele, né? É ele, Deus, é o livre-arbítrio. Obedece quem tem juízo, né? Quem quer. Quem não quer, fica na desobediência, mas tem as consequências. As consequências do pecado nós sabemos. Que a própria palavra até fala que o salário do pecado é a morte. Porque de todo jeito, querido, quando não morre fisicamente, mas morre espiritual, da hora que você... Se você, até você se arrepender, confessar e deixar, você fica morto espiritual. Quando você está levando aquele pecado, achando que está na vantagem, por causa que cometeu aquele pecado, não se arrependeu, não confessou, tem pecado que não tem jeito para você apagar ele de uma vez, limpar ele de uma vez, porque fica ali uma consequência, fica ali como é que eu quero dizer? Como é que é? Como eu digo assim, porque eu tenho um pecado que você adultera e faz um filho. Aquele filho está vivo, né? O fruto do adultério, né? Aí então, uma relação sexual, você fez, não tem como você, ilícita, não tem como você desmanchar, né? Já foi feito. Todo tempo você vai se lembrar que fez. Então, mas o Senhor perdoou. Se você se arrependeu, confessou, não continuou, você largou a prática de fazer as coisas erradas, então Deus perdoa, apaga e esquece. Esquece, ele lança no mar do esquecimento, mas é difícil as pessoas se esquecer. Deus mesmo, ele não lança no nosso rosto, né? As coisas, o nosso pecado, as nossas falhas, tudo que ele já perdoou, está perdoado. Agora o povo se lembra. Ele sempre vai dizer, aquele ali, só se agora, né? Que ele está direito ou ela está direito, mas no passado aí ele fez isso e isso, eu não confio nele. Eu não confio nela. Eu mesmo digo isso. É coisa do ser humano mesmo. Né? Nós temos que crer que o Senhor faz a obra. Né? Mas sempre a gente está um pé atrás. Com pessoas que já cometeram um erro, a gente fica com medo de dar confiança para ele, né? Passar confiança para ele e ele tornar, né? Ele colocar em situação difícil porque ele voltou à mesma prática que era para ele ter deixado. Não deixou. Então, queridos, graças a Deus, né? Que nosso Deus, ele conhece e entende nós. Ele faz tudo perfeito para nós. E nosso Deus, ele é fiel. E aí, pela misericórdia dele, esses homens aqui, eles estavam extrapolando tudo, né? O Senhor, conhecendo a intenção do coração deles, mas Jesus Cristo teria que morrer, né? Pela ordem deles mesmos, desse daqui, para poder nós ser salvos, né? E ele veio para cumprir esse ministério, ele já veio sabendo que ele ia passar por tudo isso. E ele não podia recuar, porque senão a obra não podia ser feita, não é verdade, queridos? Ele podia voltar para o céu, são e salvo, mas nós ia para o inferno, condenado. Estávamos condenados para sempre, né? Mas ele teve misericórdia de mim, de você, e ele se sujeitou a tudo. Mas ele também
né? Colocou esses daqui no lugar deles, assim, com a direção de Deus, com a sabedoria que ele é, a própria sabedoria, ele é Deus, né? Então, e assim ele foi fazendo a obra até o dia que chegou a hora dele, né? Ele só foi entregue na mão dele quando chegou a hora dele. E ele mesmo foi quem disse que ele seria entregue na mão dos homens para morrer, ser crucificado, essas coisas, para ser crucificado e morto. E ele sabia de tudo, né? Verdade, queridos? Mas ele não se excedeu em nada, querido. Ele simplesmente pegou a direção de Deus. Ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele e estava mesmo para ele fazer a obra, e ele fez. Na íntegra, tudo que era para ser feito por ele foi feito, querido. E ele disse aqui para esses homens, colocou ele no lugar deles, né? E aí, né? O batismo de João, era ou não era? Era de Deus ou era dos homens? Ele sabia que Jesus era Deus e Jesus sabia, e eles ficaram todos enrolados, e eles sim ficaram perturbados com a pergunta, porque eles estavam errados, querido. Quando a pessoa está errada, ele fica todo atrapalhado, todo embaraçado. Mas quando você está certo, está na direção de Deus, você não se embaraça com nada, porque o Senhor disse que pode levar nós até pode levar para a sinagoga, pode levar lá pode levar para a justiça, para qualquer lugar, para punir nós, dar qualquer punição que for, mas e não é para nós se preocupar com nada. Ele é quem vai dar as palavras para nós falar em qualquer lugar que nós for colocado, em qualquer situação difícil. Não é para nós fazer, é perder a bênção, é para nós ficar centrado. Quando aconteceu o problema, você não estava esperando, aquilo é uma injustiça, aquilo é uma coisa, um engano, tudo. Você não tem que se desesperar. Deixa que Deus me justifica e te justifica. No momento certo, na hora certa, o Senhor entra em ação, é só nós ficar quietos e calados, só falar na direção de Deus. Quando nós souber que é Deus que está colocando as palavras na nossa boca para responder, que aí vai dar tudo certo. Amém? Louvado seja Deus. E Jesus disse isso para eles, e eles pensaram, ficaram todos atrapalhados. Se nós dissermos que é dos homens, tememos o povo podia querer até linchar eles, porque todo mundo sabia que João Batista era um profeta de Deus. Qualquer um que se levantasse contra, e principalmente eles que tinham o dever de conhecer, né? Queria temer o povo o povo é perigoso. Muita gente contra um tanto pequeno, né? E eles não queriam perder também, né, tudo que eles tinham adquirido em longos trabalhos, em longos tempos, né, de dedicação a tudo. Tinham perdido já há muito tempo a direção de Deus, mas estavam ainda vivendo no bem bom, desfrutando do bom e do melhor que Deus oferece até hoje para aqueles, né, que trabalham para Ele, né? Então, querido, se nós disser, o povo vai, né? Se disser que era dos homens, né? O povo se levanta contra nós, porque todo considera João Batista como profeta, né? E se nós dissermos que é dos homens, tememos o povo. Todos consideram João como um profeta. E respondendo a Jesus, disseram. Aí ele deram a resposta dele, né? Aí eles deram essa resposta dele. Aqui no 26. Não, é o 27, que é o último capítulo, o último versículo. Aí ele disse. E respondendo a Jesus, disseram. Não sabemos. Olha aí, querida, a melhor coisa mesmo é isso. É melhor você se fazer de mal entendido. Quando você já cometeu todos os erros, eles ainda tiveram uma atitude. Não sabemos, porque eles não acharam outra resposta ali para eles se sair, porque quando você está diante de Deus, o negócio fica estreito para a gente. Quando você está querendo fazer coisa errada diante de Deus, bater de frente com Deus. E aí a melhor resposta que eles acharam foi dizer que não sabia. E Jesus sabia que ele sabia. Ele disse-lhes, agora Jesus maravilhoso como ele é, disse, nem eu vos digo com que autoridade faço isso, amém? Elas por elas, né? Vocês estão interessados em saber? Mas eu só vou dizer
né? Se vocês me responderem. Como vocês não responderam, né? Não sabem, então eu também não vou dizer, né? Eu falei, foi um negócio ali, foi fechado. Se vocês, ele que deu aquela ordem. Se vocês me disserem isso, eu digo isso para vocês. Se vocês disserem, né, para mim, vocês responder uma pergunta que eu vou fazer para vocês, né? Aí eu digo para vocês, eu respondo a pergunta de vocês, que vocês querem saber. Não custava nada para Jesus dizer o que eles queriam saber, que no fundo ele sabia também, por isso que Jesus nem disse, né? Mas ele deixou bem claro que quem dá as ordens é ele. Jesus não aceita ser subestimado, querido. Ele foi questionado, mas não subestimado. Eles tentaram subestimar Jesus, mas quem ficou subestimado foi eles, porque não tinha a resposta. Eles tinham, e o pior que eles tinham, mas não podia dar, porque eles já estavam no erro, eles já estavam na omissão, no pecado de omissão, né? Estavam no pecado de se levantar, de se revoltar, de rebeldia contra a palavra do Senhor, contra Jesus Cristo, o Filho de Deus, contra as ordenanças do Todo-Poderoso, né? Contra o plano, o projeto de Deus maravilhoso para salvar a humanidade. Eles estavam pensando, né, em perder a mamata, como diz por aí, pensando em perder o trono, pensando em perder, né, a liberdade, né, o conforto, o luxo, a riqueza, o poder, a glória, tudo isso eles tinham, querido, todos nós temos. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é de Deus, é para Deus. Mas, querido, quando você está vivendo em comunhão com Deus, né, em conexão, intimidade, né, a glória de Deus é notória na sua vida, na minha vida, não é verdade? Louvado, engrandecido seja Deus. Eu dou graças a Deus, querido, porque hoje nós temos a liberdade. Jesus Cristo pagou um grande preço por nós, ele foi até o fim, ele enfrentou seus algozes aqui, seus opositores, opressores que tentaram, eles tentaram, mas não conseguiram. Eles só conseguiram ali o momento da morte de cruz, né? O sofrimento, porque aquilo ali estava, né, já determinado, precisava, ali era o sacrifício que ele teria que fazer para pagar a dívida que nós contraímos, né, para nós mesmos. Adão e Eva contraiu esse pecado e trouxe essa maldição para a terra, para o ser humano, para todos os seres humanos, como a palavra do Senhor diz, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, porque todos, pastor, porque Adão, ele é o primeiro homem e Eva, a primeira mulher. Toda raça humana é descendente de Adão e Eva. E eles contraíram a maldição e ela ficou sobre toda a semente, sobre toda a descendência. E aí, o próprio Deus fez o juramento que ia se vingar de Satanás, porque nosso Deus, ele não se vinga de nós, querido, mas nosso Deus, ele é vingador também, ele não tolera muita coisa, não tem coisa, é por isso que nós temos que pensar bem direito, temos que se humilhar, porque nós fazemos coisa que afronta Deus na nossa ignorância. O segredo é ser humilde, viver mais se humilhando do que, né, se colocando em posição de certinho, assim, querendo mostrar. Nós temos que fazer de tudo para nós ser certinho, porque a palavra de Deus é que diz, né? Anda na minha presença e ser perfeito, sede santo como eu sou santo, né? Então nós temos que nos esforçar para que o Senhor veja que nós estamos nos esforçando, né? É quem santifica nós é Ele, mas nós temos que fazer o nosso esforço, né? Ele nos santifica, Ele nos purifica, a sua palavra para nós, né, é a fonte, querido, né?
de santificação, de purificação, de limpeza. Ele diz que nós já estamos limpos pela palavra. Louvado e agradecido seja Deus, né? Nós temos ela, querido, né? Para se lavar, para se limpar, né? E para se purificar. Só fica sujo quem quer, querido. Quando nós começamos a colocar a vida no altar, lendo a palavra, né? E aplicando na nossa vida, e as coisas, né, começam a mudar, começa a haver mudança. Primeiro tem o levante. Primeiro vem o deserto, vem o vale, e o levante, a afronta, a escárnio, a zombaria, é tudo que Jesus Cristo enfrentou. Vergonha, né, escárnio, zombaria, afronta, né, vem tudo, querido, tudo para nós, até a morte também vem. Mas você não vê que veio para João Batista? Veio, né, a morte. E ele preferiu morrer. E muitos discípulos também preferiram morrer. Graças a Deus que nós não precisamos mais. Eu espero que não. Nós não sabemos, né, como é que será o fim do nosso ministério. Mas o importante é nós nos manter na brecha, querido, para fazer a vontade de Deus. Perseverar até o fim, né, para nós herdar a coroa da vida, né? Louvado seja Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor para sempre. Queridos, eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. O Senhor colocara, desde ontem que eu estou tentando eu tentei fazer um vídeo, não consegui, e tentando de todo jeito, mas a luta é muito grande. Tem gente que pensa que é simples, é fácil, quando as pessoas olham aqui em casa, é tudo tão simples. É aqui, é o lugar onde você grava, eu digo, Aí, às vezes eu gravo aqui, gravo ali, né, na mesa, ele grava lá na igreja, aí tem gente que pensa, é só gravar. Não é assim, querido. Para você exercer um ministério, tem lutas, tem levante, tem afronta, tem batalha, tem barreira, tem muralha que nós temos que vencer, querido. Mas em nome de Jesus nós vencemos tudo, né, porque nós vamos, aí não dá para um dia eu passei a noite mal, porque eu tentei, eu fiz tudo, ajeitei tudo que tinha que ser feito. E nós sempre é a correria, porque temos o ministério, todos sabem que o meu esposo aí é presidente do ministério, várias igrejas, e eu também estou envolvida junto com ele na administração, assim, em tudo, né? E ali orando e dando ideias e buscando de Deus a solução para cada tipo de problema, né? E a luta é muito grande. Mas aí o Senhor me deu esse ministério, até porque o Senhor disse que através desse ministério, né, esse ministério ele é uma base para as outras coisas também acontecer, porque o ministério é palavra de Deus, é direção, é visão, né? É a autoridade que nós recebemos através da palavra, nós recebemos a unção, nós recebemos tanta coisa, querido, e principalmente é a direção para nossas vidas, para nós fazer as coisas, para nós administrar, para nós ser administrado, para nós fazer tudo nessa vida. Nós precisamos de uma direção, querido. E a direção que nós precisamos é a de Deus, que é a principal direção, a primeira que nós temos que receber é a de Deus. E ela vem assim, é pelas coisas espirituais. Então eu vejo que estou ajudando as pessoas, eu sei, porque o Senhor me escolheu para isso. Ele disse, eu te escolhi na simplicidade, na tua simplicidade, tu vai levar a mensagem dessa forma que eu estou colocando, porque ela vai alcançar mais vida. Eu prego lá na igreja também, mas ali é só aquele povo que estão ali, o pessoal do ministério e tudo. Eu vou às vezes em alguma igreja, mas é diferente, né, das mensagens que vai para o YouTube, né, o Facebook. Então, querida, essas mensagens alcançam gente que está muito longe, principalmente a minha família, da qual eu sou líder. É assim, pela misericórdia de Deus e para a honra e para a glória de Deus também, porque o diabo tentou, né, de tudo para tragar a minha alma. Né? E eu, filha da promessa, o Senhor resgatou e me honrou depois de muitos anos e muita luta, e passei pelo processo todinho até chegar a esse ministério de liderar a minha família. O Senhor só me entregou depois que eu fui consagrada pastora, e já com bastante anos, perdi até a conta dos anos que eu já era pastora.
Me parece que já tem uns 11 anos que sou consagrada pastora, eu não tenho também mais essa, assim, só se eu olhar no papel, no documento. Então, tudo, né, tem um processo. Tem gente que chega mais cedo em todas as coisas, não é assim, é porque, querido, cada uma pessoa, Deus trabalha de um jeito, cada ministério, aí diz, porque aquela é mais dura, é mais forte, não. O ministério é diferente, querido, o ministério é diferente, né? Para cada ministério tem o seu tempo, para aquele ministério, o tempo de preparo. Nós, pessoas, nós não temos nada de nós mesmos. E o Senhor não faz nada baseado em nós, Ele faz baseado no ministério, não é verdade? Agora nós somos para Deus, a glória dele aqui na terra, os seres humanos que Ele criou para a sua glória, para levar a sua palavra, para fazer, para ser representante dele aqui na terra. Nós somos importantes demais para Deus, mas nós temos que entender que quem faz as coisas na nossa vida é Deus, né? E tudo que nós fazemos para Ele é por Ele mesmo, né? É dele que vem para nós fazer, porque Ele valoriza e Ele fez nós para isso, né? Foi para isso que Ele nos constituiu, né? Seres viventes na terra e dos seis filhos de Deus, para a sua glória, para nós poder ter a honra de, né, servir a Ele no seu reino, como estamos servindo, não é verdade? Como obreiro, né, chamado, escolhido e levantado por Deus. Amém, queridos? Louvado e agradecido seja Deus. Ligação, chamando, mas eu vou ainda fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero nesse momento, Pai querido e santo, te agradecer, meu Deus, por essa rica, poderosa, maravilhosa palavra que o Senhor, meu Deus, tem me dado, Senhor. O Senhor sabe, do nada eu passei a noite enferma, né? Fui deitar boazinha e de repente acordei tão mal que parecia que nem ia amanhecer o dia viva. E mas eu já fui deitar com uma dor de cabeça e sabia que era porque eu tinha que gravar um vídeo, uma live, alguma coisa para colocar de Deus, para colocar, para, né, liberar uma palavra rema da parte de Deus para os corações, né, pelo ministério que Jesus Cristo, né, de Jesus Cristo, assim que foi entregue para mim, porque nós somos discípulos de Jesus Cristo aqui na terra, e o Senhor entrega para cada um de nós o ministério. O Senhor não quer que nós venhamos ser relaxados, omissos, e quando nós fazemos isso, tem um preço, e tudo, nós não temos que ser fracos, nós temos que enfrentar, nós temos que dar conta, porque tem coisa que não é tão difícil você, mas é como o Senhor diz, se você se mostrar frouxo no dia da batalha, né, você será vencido. Nós não temos que se nos mostrar frouxo no dia da batalha, nós temos que mostrar forte, porque nosso Deus é forte, e temos que dizer tudo nós podemos naquele que nos fortalece, né? Então, querido, nós somos mais que vencedores. Louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Eu agradeço pelo Senhor ter me dado a oportunidade de obedecer o teu ídolo, de cumprir o meu ministério. Era isso que o Senhor queria de mim, para me curar, para me restaurar, porque eu nem doente estava, mas fiquei doente quando eu vi que eu fiz de tudo e não consegui fazer o trabalho que eu senti que já estava passando a hora de fazer, porque o Senhor chama, o Senhor acorda, o Senhor desperta, o Senhor levanta, o Senhor chama a atenção nossa de todas as formas para fazer a obra. E nós, muitas das vezes, pela nossa negligência, é que nós resistimos à vontade de Deus. Mas quando nós resistimos, que nós aceitamos, um dia nós aceitamos, Ele não força ninguém a nada, nem obriga ninguém a fazer nada. Mas é nós que fazemos, porque a nossa alegria, o nosso prazer está em fazer a vontade de Deus. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, tudo que é vontade nossa fica sem sentido. É assim que é a minha vida, é assim que é a tua vida. Se nós não tivermos discernimento, nós não prestamos atenção nisso, querido. Mas nós temos que ter o discernimento que nosso Deus, Ele vive, Ele reina para sempre. Ele não quer nada apostado, Ele não precisa de mim nem de você. Mas nós é quem precisamos, como seres, né, assim, viventes, levantados por Deus e agraciados por Ele,
né, alcançado e agraciado por Ele para ser uma bênção, querido. Quando nós não cumprimos com o nosso ministério, nós deixamos a desejar para nós mesmos, porque nós sentimos aquela falha. É igual o homem que sabe que tem que aceitar Deus, ele tem que receber no coração para preencher o vazio, e ele não aceita. É assim mesmo, é o crente que tem um ministério, ele sabe que foi chamado, foi ungido, separado, levantado para fazer a obra, e ele fica na omissão. Né? O Senhor mesmo tem a palavra para esses atalaia, né? Que ele diz, quando ele levantar um atalaia no meio do povo, no meio do gente, no meio de uma família, no meio de qualquer nação, ele levantar um profeta, um atalaia, um profeta, uma profetisa. E a gente vê que a morte vem sobre o ímpio, e não avisar aquele ímpio, avisar que ele deve pregar a palavra. Nós temos que estar pregando a tempo, fora de tempo, e se vier e aquela pessoa perecer naquele pecado, naquele erro, e você pôde, Deus alertou, levanta, lê a palavra, ora, vai pregar, porque tem alguém que precisa sair agora. Ou ele sai, ou o diabo traga essa alma, e eu, você, né, ficamos devendo essa alma para Deus, porque só precisava nós dar um grito, falando da palavra, né? Muitas das vezes é na oração, que Deus chama assim. É no louvor, quem louva. E aí, quando nós somos omissos, querida, as almas são tragadas pelo diabo, pela nossa omissão. Nós não podemos nos omitir de fazer a obra de Deus. Se tu foi chamada, eu fui chamada. Nós fomos escolhidos, fomos levantados, né? Como atalaia, ungida, separada. Meu Deus, é muito grande, querido. O meu compromisso para com Deus é grande, né? Eu fui levantada, fui ungida, fui separada, fui erguida, né? Por Deus como atalaia da última hora para avisar, tocar a trombeta, avisar o povo, né? Aí, muitas das vezes, a gente pensa que é só o ímpio. Não, você avisa os de dentro da casa. Aqui Jesus está pregando aqui, quem está questionando com Jesus aqui não é o povo mundano, não é os ímpios. Aqui quem está... Ele já era ímpio, porque ímpio é aquele que comete impiedade, ele conhece a verdade, a justiça, fica cometendo a injustiça. Esse é o ímpio, ele pode ser crente, pode não ser, mas aí, querido, eles eram da sinagoga, eles eram os chefes. Ah, será que a pastora Rubinete está enfrentando problema com a liderança maior? Não, querido, não estou enfrentando, até porque eu também sou uma dessas lideranças, né? Para a honra e glória do Senhor, né? Fui constituída vice-presidente nacional desse ministério, a qual eu sirvo a Deus, né? Para a glória de Deus, querido, né? E para manter a ordem das coisas, sabe por quê? Porque é assim, as coisas de Deus, ela tem que ser conduzida por aqueles que estão na direção de Deus, né? Pessoas que já se separaram de tudo, já largaram tudo, né? E já deixaram, né, Deus fazer da vida dele tudo. Ou fazer na vida dele tudo, certo? É aqueles que diz, não vivo como Paulo, né, o apóstolo Paulo, não vivo mais eu. Cristo é quem vive em mim. Eu não vivo mais para me agradar. Eu vivo e nem agradar ninguém. Muitas das vezes tem gente que diz, muitas coisas acontecem, né, querida? Fulano de tal quer ser tão crente, mas ele odeia o irmão, ele não suporta aquele, ele faz isso. Queridos, não devemos julgar ninguém dessa forma. Eu mesmo, tem pessoas que é bom dia, boa tarde e boa noite, né? Eu não tenho tempo para dar atenção para todas as pessoas da face da terra que eu conheço, que eu estou envolvida. Agora tem um detalhe, pessoas até mesmo que estão junto conosco, que você demonstra assim uma oposição e as pessoas acham que você tem raiva, que você ainda não perdoou, você ainda não aceitou, não. Eu amo todas as pessoas da face da terra de igual para igual, querido. Agora, as atitudes, as ações das pessoas, querido, a palavra do Senhor é bem clara. No Salmo 1, né? Bendito o varão, né? Meu Deus. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes,
o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Querido, quando nós estamos em espírito, quando nós estamos vivendo separados, uma vida separada do mundo, do pecado, nós já nos crucificamos com Cristo, querido, não é fácil. A pessoa tem uma vida dessa, ninguém entende, ninguém conhece, ninguém entende, ninguém sabe. Só quem sabe é Deus. Só quem sabe é Deus. Mas as nossas práticas, né, nosso comportamento, nosso testemunho, ele mostra muita coisa de nós mesmos, né? Tem coisa que as pessoas às vezes confundem, que é uma coisa que é correta, você está na direção de Deus e as pessoas confundem. Mas nós não precisamos nos justificar. Porque quem nos justifica é Deus. Não é verdade? Quem nos justifica é Deus. Então vamos ficar na bênção, vamos fazer a vontade do Senhor, né? E fazer a vontade do Senhor, queridos, servindo, sem confusão, sem problemas, sem criar situações ou se envolver em situações criadas pelos outros. Não, eu não gosto dessas coisas e eu não me meto, não. Quem quiser me julgar, do jeito que me julga, pode me julgar. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou na direção de Deus. Eu tenho a minha comunhão com Deus e eu não preciso me justificar diante de ninguém. Se a pessoa tem as práticas deles errôneas e acha que vai andar assim, mas eu não vai, porque o Senhor me revela intenções, malícia e maldade de corações. Então, né, quando acontece, querido, treva e luz, não tem comunhão, não consegue, a gente não consegue, né? Então, nós sabemos que não é para nós julgar, querer matar, condenar, se zangar, não. Simplesmente nós vamos mostrar com o nosso comportamento, né, com a nossa posição diante daquelas pessoas, que nós não estamos em concordância, não temos comunhão com trevas, porque nós somos luz, né? Nós temos a amizade, o amor, a amizade e o amor, a amizade porque não estamos intrigados com ninguém. Nós temos o amor porque nós amamos de coração. Quando nós amamos, nós vamos orar, pagar o preço, chorar pelaquela vida, para Deus ter misericórdia, convencer ela daquele pecado dela, porque nós não convencemos, querido. Deus tem misericórdia, convencer ela, ou ele, pode ser homem, pode ser mulher, daquele pecado dele, dela, né? Esclarecer, mostrar, revelar, tirar, porque a gente chega, quando você está cheio de Deus, você tem nojo do pecado. O próprio Deus abomina. Abominar é ter nojo, querido. Não consegue. Então, mas você não tem nojo da pessoa. Você abraça, beija, ama, trata bem, se for necessário, mas sempre deixando bem claro, né, para a pessoa que você não concorda, não está de acordo com o que uma pessoa carnal esteja fazendo, ou deixando de fazer, sei lá. Você não está envolvido nas coisas dele, você está envolvido com a vida dele de uma forma, né, abençoando, pagando o preço e orando, para ver ele chegar naquela dimensão espiritual que você chegou, né, em aprender a separar o bem do mal, aprender a se desviar dos maus caminhos, se separar do pecado, né, deixar, ser forte, né, a gente tem que mostrar. E aí, às vezes eu sou dura com as pessoas, eu sou direcionada por Deus, eu creio assim, porque eu não dou vazão, não dou lugar para o diabo me usar, então eu sou usada por Deus, eu creio assim, eu sou direcionada por Deus, porque a minha vida é de Deus e eu vivo para Deus. Então, é do jeito que Deus me leva. Se Deus me levar para dar uma palavra dura para alguém e falar, chamar atenção mesmo, de uma forma rígida, eu faço isso, se for. E também se for para entregar uma palavra, mesmo que seja uma palavra dura, mas sorrindo, com alegria, com jeito, porque Deus é assim que Ele faz conosco, querido. Tem hora que é preciso Deus puxar a minha orelha e na tua bem forte. Tem hora que é preciso Ele meter um anzol no nariz, limpo, trazer, do desviado, né? Deus
tem as suas formas de trabalhar nas nossas vidas. E o ministério nosso não é nosso, é de Deus. É a mesma coisa, quem faz é Deus. Quando Deus vê que você está cansado de sofrer e não aguenta mais a luta com aquela pessoa, Deus lhe dá autoridade para você falar assim, dá para mim autoridade para falar para aquela pessoa, né? Se nós tiver a liberdade de falar isso, porque nós não vamos, só porque nós temos autoridade, nós vamos chegar com a liberdade, não. É quando a pessoa é humilde para receber, querido. Ou se Deus dá aquela oportunidade, você entregou ali o recado de Deus e deixa quieto e pronto. É Deus que faz a obra. Você sentir a direção de Deus, se eu sentir a direção de Deus, as coisas de Deus não traz confusão para ninguém, nem para quem fala e nem para quem ouve. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço. Que esta palavra, meu Deus, venha encontrar guarida nos nossos corações. Pai querido, que Deus, meu Pai querido, esteja nos direcionando, meu Deus amado, em tudo, meu Pai, nessa terra. Não deixa nós só, nem por um momento, nem por um instante, Pai querido. Assim, meu Deus amado, para contrair maldições para nossas vidas, Pai, porque deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a nossa própria voz. Pai querido, não deixa, meu Deus amado, que nós venhamos nos omitir de entregar a palavra, Pai querido, para aqueles que precisam, Pai. Meu Deus querido, pecadores de dentro da casa de Deus e os de fora. Meu Deus querido, nós sabemos que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Pai querido, mas o Senhor mandou por ser teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai. Ó Deus querido, para nos dar a vitória de ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Em todas as coisas, Pai querido, meu Deus amado, nos ensina, nos ajuda, nos orienta, nos capacita, nos prepara, nos dê graça, poder, unção, autoridade, lava-su, reanda e canta, lamanai, para falar para o pecador, meu Deus, da forma que o Senhor quer falar, meu Deus, porque quem convence é o Espírito Santo, Pai, não importa se o pecador é de dentro da casa de Deus ou é de fora, o importante é que seja o Senhor das nossas vidas a falar, a operar, a agir, meu Deus querido, para que ele venha chegar a um arrependimento, um entendimento, meu Deus querido, da verdade, reconheça que o Senhor é Deus, é santo, santo e santo, que ele precisa, que ela precisa, meu Pai querido, urgentemente se consertar com Deus, porque a qualquer momento, Senhor, meu Deus querido, o Senhor pode voltar para levar os teus, que somos nós, meu Pai. Eu creio, meu Deus amado, pela fé, que eu estou, meu Pai querido, meu Deus amado, Pai querido e santo, meu Deus amado, nessa lista, Senhor, daqueles que irão subir, galgar o céu, eu e a minha casa, Senhor. Pai querido, Senhor, vê, meu Deus querido, o preço que tenho pago, tenho colocado diante do Senhor. Meu Deus querido, tem me mortificado, meu Deus querido, mortificado a minha carne para viver em espírito. Meu Deus, para cumprir o santo ministério, chamado, Pai querido, a obra que o Senhor tem entregado nas minhas mãos, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo grupo da minha família. Obrigado pelo ministério, Assembleia de Deus Betel Renovada, pelo círculo de oração Júbilo de Betel. Obrigado pelo compromisso de ser mãe, meu Deus querido, de conduzir, de ajudar, meu Pai querido, de levar a mensagem para os meus filhos, o conselho, a ajuda espiritual e determinar, meu Pai, todos os dias, através da oração, que meus filhos são bênçãos, são heranças, são assim, meu Deus querido, presente de Deus para a minha vida, Pai querido, mas eles pertencem ao Senhor. Meu Deus querido, guarda meus filhos debaixo do teu sangue, em nome de Jesus, os filhos dos meus filhos. Pai querido, em nome de Jesus, toma a minha família nas tuas mãos, toma a minha casa, meus projetos, meus sonhos, a minha história, Senhor, em nome de Jesus, com tudo aquilo que envolve a minha vida, Pai, começando pelo meu maior tesouro aqui na terra, que é a minha família, Pai, em nome de Jesus, Pai, que Ele não deixa perecer nenhum dos meus, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, a minha vida, a vida do missionário Sérgio, Pai, a vida da Simone, do Bruno, meu Deus querido, que são a minha semente. Toma nas tuas mãos. Tem misericórdia, abençoa, prospera e dê graça para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu entrego meu esposo, o bispo Carlos Sérgio, Senhor, quem conhece o coração do teu servo, Senhor, sabe a luta que ele tem enfrentado também. Está aí, meu Deus, à frente desse grande ministério, Pai querido, e eu também auxiliando, nós estamos na dependência de Deus, Pai querido, nós e todo o corpo de obreiro que o Senhor levantou para nos ajudar. Senhor, toma a frente, toma a primacia, meu Deus, nós não queremos fazer nada, nós não somos nada, Pai, nós reconhecemos
Pai querido, no poder e na autoridade do nome de Jesus que eu te peço, tira todo o eu, todo o ego, Pai querido, tudo aquilo, meu Deus, que faz nós pensar que podemos ser alguma coisa, Pai querido, sem ti, meu Deus amado, nada podemos fazer, tudo é do Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação, Pai, a obra, o ministério, meu Deus querido, a honra e a glória é tua, meu Deus, toma à frente da batalha, toma à frente da peleja, peleja por nós, não deixa o diabo, meu Pai, querer se andar, Pai querido, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, na obra que o Senhor entregou para nós. Em nome de Jesus, eu entrego tudo nas tuas mãos, aquela festa, aquela igreja, onde estaremos lá, se for a tua vontade, Pai querido, em nome de Jesus, pois o Senhor sabe que eu ainda me sentia, eu, em nome de Jesus, pela fé, eu profetizo que estou curada, eu e a minha casa sarada para a tua glória, porque o Senhor é a nossa cura, o Senhor é o nosso milagre, o Senhor é a nossa restauração. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Pai, pelo que o Senhor tem feito na minha vida e na minha família. Em nome de Jesus, te agradeço pelo da minha família, Pai, que são parentes, né, que estão aí recebendo as bênçãos do Senhor através do nosso ministério, da oração, Pai querido, e assim, meu Deus amado, de tudo que o Senhor tem, assim, meu Deus, assim, ó Deus, concedido a eles, Pai, através dos vasos que o Senhor levanta para abençoar, porque não só eu, mas todos os vasos da família e pessoas de fora, Pai, que nos ama, tem assim, meu Pai querido, nos ajudado em oração, meu Deus querido, conselho, tarefas, e eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando e recompensando cada um que tem somado para com esta obra, Pai querido e santo, para com o ministério, principalmente para com a minha família, aqui, Pai querido, que estão à frente da batalha, o obreiro, sabe, assim, meu Deus amado, como eu, o meu esposo e o meu filho, Pai, que estamos aí à frente de uma grande tarefa, de uma grande batalha, juntamente com os obreiros, assim, de valores que o Senhor levantou para, assim, se ombrear conosco, Pai. Meu Deus querido, que o Senhor possa, assim, capacitar, preparar e, meu Pai querido, usar cada um da forma que o Senhor quer usar e tirar tudo aquilo que procede do homem, da carne, do maligno, tira do nosso meio, Pai, tira do nosso ministério, tira da nossa casa, tira da nossa vida, tira dos projetos de Deus que o Senhor tem para nós, não deixa que Satanás tenha acesso a nada, Pai, todo demônio que tem se levantado contra a nossa vida, contra a nossa história, contra os nossos pertences aqui na terra e principalmente o nosso tesouro, que é a nossa família, a nossa semente aqui na terra, meu Deus, lança por terra, deita nas profundezas do inferno e do abismo, em nome de Jesus, para a tua glória, e nos dê vitória nesse dia, Pai querido, dê vitória para aquela pessoa que vai ouvir essa mensagem, que está ouvindo, meu Deus querido, esta mensagem, Pai, meu Deus querido, é para a edificação das nossas vidas, das nossas almas, é para todas as pessoas que alcançarem ela, Pai querido, receber uma bênção, uma vitória da parte do Senhor, Pai querido, através da profecia de Deus, a palavra, os conselhos, o direcionamento que Deus dá para nós conduzir a nossa casa. Eu sempre tenho mania de colocar muito a minha casa, mas aqui é um aprendizado, esse trabalho meu, o Senhor diz que é um aprendizado para que cada pessoa também se coloque dessa mesma forma, lutando, guerreando assim pela sua família, pela sua casa, pelos projetos de Deus e pela obra do Senhor aqui na terra, porque essa obra foi que alcançou todos nós e nós sabemos, temos a esperança que vai alcançar todos os nossos para a glória de Deus, porque Ele já tem a marca da promessa a partir do momento que o Senhor nos alcançou. Meu Deus, que eu sirva, Senhor, neste ministério, meu Pai querido, assim, meu Deus amado, como o Senhor diz que eu serviria, Pai, para o Senhor alcançar muitos corações, através da Tua palavra, através da oração, através do louvor, da dedicação, dos conselhos, Pai querido, que o Senhor possa, meu Deus amado, sempre estar, meu Deus amado, assim, me direcionando para fazer o bem. Fazer o bem é levar Deus para as pessoas da forma que Ele é, Pai. Meu Deus querido, alcança, Senhor, todo o nosso Brasil esteja, meu Pai querido, debaixo da proteção e da direção de Deus. Não deixa o diabo se andar no nosso país, nem no nosso estado, Pai querido, nem, Senhor, no nosso município, no nosso bairro, Pai querido, na nossa casa, na nossa rua, meu Deus.
em todos os projetos que tangem a nossa vida. E assim, meu Deus, a vida de todos os seres viventes da terra, porque eu sei que o Senhor está no controle. Deus não vai abençoar a maldição, o pecado, não. Deus vai transformar a maldição em bênção, porque Deus vai trabalhar na vida daqueles que ainda não se colocaram, mesmo estando lá no mundo, aqueles que são filhos, meu Pai querido, que serão alcançados, ainda estão no mundo, mas eles serão filhos. Nós sabemos que nem todos vão se salvar, mas essa era a vontade de Deus, essa é a nossa vontade também, essa é a vontade de Deus e é a nossa, mas nós sabemos que muitos vão rejeitar, mas nós não vamos parar por causa disso, porque enquanto um rejeita, dois aceita, meu Pai querido, e assim nós vamos levando para quem quer, meu Deus querido, porque é o livre-arbítrio. O Senhor não deixa ninguém de fora do céu, só aqueles que escolherem, meu Pai querido, ficar de fora. Mas o Senhor tem o prazer que todos estejam, meu Pai querido, no centro da vontade de Deus. E essa tem que ser a nossa vontade e ela é para a tua glória, em nome de Jesus. Quem está em espírito, meu Pai, quem está guiado por Deus, ele não vai perder tempo com picuinha, com coisa que não edifica e que destrói, mas não constrói. Meu Pai, lança por terra tudo isso do meio da tua igreja, do meio da tua obra e de todo lugar onde nós colocar a planta dos nossos pés, em nome de Jesus, para a tua glória. É assim que eu oro, Pai, é assim que eu agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Eu entrego todas as famílias da terra, todos os casais e todos os filhos e os filhos dos nossos filhos, todas as nossas sementes, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus.